Mas agora Olá, boa tarde, graça e paz a todos os irmãos. Aqui é o Bispo Jorge Andrade. Estou fazendo mais um vídeo para pôr no meu canal Semeador Bebê Jorge Andrade. Esse dia atrás eu fiz um vídeo, irmãos, que eu ia falar sobre o Giena e o Tártaro, mas acabei entrando em outra questão e acabou a bateria, né? E o espaço de vídeo no celular é curto. Hoje eu estarei dando sequência a esse estudo Giena e Tártaro para elucidar bem esse assunto, para a edificação espiritual dos irmãos. Tá bom? Vamos começar fazendo um resumo de Hades e Sheol. Eu pude, se você acompanhar os meus estudos bíblicos, o primeiro vídeo que eu fiz, eu falei sobre, tá lá assim, no estudo número 1, Hades, Sheol, Hades, Tártaro e Geena, e Inferno, né? Expliquei que a tradução para o português, né, de Hades é Inferno. E hoje será o estudo de número 2, sobre Giena e Tártaro. É um estudo bem profundo que trará grande edificação para os irmãos. Estamos nessa época aí, né, do coronavírus. Irmãos, creia que como Deus guardou Israel das 10 pragas que vieram sobre o Egito, Deus te guardará. Como guardou Noé e sua família na arca, na época do dilúvio, Deus guardará a sua vida também. Como Deus guardou Ló e as 2 filhas quando mandou a destruição sobre Sodoma e Gomorra, da mesma forma Deus sempre guarda os seus servos. Queridos, eu vou dirigir a Deus uma palavra de oração e em seguida darei sequência a esse estudo sobre Giena e Tártaro. Feche vossos olhos aonde vocês estiverem. Antes de iniciar a oração, quero estar falando também que eu sou o Bispo Jorge Andrade, pastor e fundador da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Restaurando Vidas. Estamos numa série de estudos sobre a carta de Paulo aos Colossenses. E temos ali culto quarta-feira, sábado e domingo. A igreja ela fica localizada no bairro São Dimas, na rua Francisco Tanner, número 402. E na segunda-feira temos um curso teológico, das 20 às 22 horas, e quarta, sábado e domingo, das 19h30 às 21h30. Pois bem, feche vossos olhos aonde você estiver, para que possamos dirigir a Deus uma palavra de oração, para que Ele venha nos iluminar nesse estudo. Senhor nosso Deus, grande Elohim, Criador dos céus, Criador da terra, eu te louvo por todas as coisas, por ser um eleito, por ser um salvo, por fazer parte da família de Deus. Eu peço que o amado e doce Espírito Santo venha iluminar essa tarde. Venha capacitar-me com uma unção sobrenatural, para que eu possa elucidar essa matéria tão profunda, que é sobre o Hades, que é sobre o Tártaro e o Giena. Pai querido, que o Teu Espírito Santo possa me direcionar nesse estudo bíblico essa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer um resumo, né? Resumindo, Hades e Sheol é uma dimensão para onde vão as almas de todos os que morrem. Esse lugar é dividido em 2 partes, uma para os salvos e outra para os não salvos. Nesse lugar, todos os mortos aguardam o momento da ressurreição. Tanto os salvos que ressuscitaram para a vida eterna, quanto os não salvos que ressuscitarão para a segunda morte. A seguir, nós estudaremos a respeito do verdadeiro e definitivo inferno, o Giena, também conhecido como Lago de Fogo e Enxofre. Então, Sheol era o nome na linguagem hebraica que era dado ao inferno. Muitos dizem assim, Sheol é sepultura, Sheol é sepultura. Não é sepultura literal, é sinônimo. Numa sepultura literal, por exemplo, em
Sepultura literal no hebraico é Kever ou Keburá. No grego é Memenion. E você, por exemplo, não vê em Sheol nenhum corpo, que na linguagem grega é soma, você não vê nenhum corpo sendo posto em Sheol, somente alma e espírito. Da mesma forma, a palavra Sheol está na linguagem hebraica, é a mesma palavra que eles dão na linguagem grega. Na linguagem grega é Hades. Então, Sheol na linguagem hebraica e Hades na linguagem grega. Da mesma forma, em Hades, você não vê nenhum corpo sendo posto em Hades, apenas almas e espírito. Também é conhecido como mundo dos mortos. Pois bem, irmãos, vamos entrar no assunto sobre Geena, o lago de fogo. E no Hades, queridos, é um inferno temporário que as pessoas ficam até a primeira ressurreição. Como assim a primeira ressurreição? Na época de Jesus, até a época de Jesus, era até a primeira ressurreição. Porque Hades era um lugar só, onde ficava a alma dos justos e a alma dos ímpios. A única coisa que separava era um abismo. Então, eles davam um nome só. Mas o lugar onde as almas dos ímpios ficavam em tormento e sofrimento era o Hades. E aonde a alma dos justos ficava era o paraíso. Mas muitos linguistas e muitas pessoas davam como um lugar só. Até Jacó, quando soube da morte de José, eles queriam levar Benjamim para o Egito, ele falou que não faça minha alma descer ali ao Sheol, né, que é na linguagem hebraica, e Hades na linguagem grega. Mas não que ele fosse descer ao inferno, não. Ele estava se referindo ao mundo dos mortos, e não à sepultura literal. Pois bem, a palavra Geena, lago de fogo, a palavra Geena aparece 12 vezes no Novo Testamento. E vem do termo hebraico Gehinom. Então, Geena, a palavra Geena aparece 12 vezes no Novo Testamento e vem do termo hebraico Gehinom. E significa Vale de Inom. Vale de Inom. Este Vale de Inom se situava ao sudoeste de Jerusalém. Nesse local, antes da conquista de Canaã por Josué, os cananitas ofereciam sacrifícios humanos aos deuses Moloque numa elevação chamada Tofete. Posteriormente, esse local ficou reservado para depósito do lixo proveniente da cidade de Jerusalém, juntamente com o lixo que vinha de cadáveres de mendigos encontrados mortos na rua ou de criminosos e ladrões mortos após cometerem delito. Esses corpos às vezes caíam onde não havia fogo, o que causava o aparecimento de vermes que lhe devoravam as entranhas. E é este quadro que Isaías, o profeta Isaías, se refere ao capítulo 66 de Isaías, versículo 24 de seu livro. Por essas circunstâncias, esse vale se tornou desprezível e amaldiçoado pelos judeus e símbolo de terror, da abominação e do nojo mencionado por Jesus com essas características. E Jesus usava muito de parábolas, de metáforas, para trazer ensinamentos espirituais, e nessa situação ele também usa dessas metáforas para trazer ensinamentos espirituais. Então, o capítulo 66, versículo 24, do livro do profeta Isaías: por essas circunstâncias, esse vale se tornou desprezível e amaldiçoado pelos judeus, e símbolo de terror e da abominação e do nojo mencionado por Jesus com essas características. Irmãos, por exemplo, em Hades, você não vê nenhum corpo sendo posto em Hades, somente alma e espírito. Da mesma forma, Sheol, que na linguagem hebraica é Sheol, na linguagem grega é Hades. No Sheol também você não vê nenhum corpo sendo posto, só alma e espírito. Agora, corpo você vê sendo posto em
Keber ou Keburá, que era sepultura de terra ou escavação nas cavernas. Que eles faziam como José de Arimateia emprestou a sua sepultura para Jesus, era uma escavação na rocha. Da mesma forma o Lázaro também. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que o texto de Mateus 10, 28, até eu li na Bíblia Católica esses dias aqui, fazendo um vídeo, falando algumas características da alma. Em Mateus 10, 28, Jesus diz: não temais os que matam o corpo, pois não podem matar a alma. Temei a mim, que mata o corpo, lança o corpo e a alma no Geena, que é o lago de fogo. Então em Hades só é lançado alma e espírito, porque na minha visão, alma e espírito não se separam após a morte do corpo. Pastor, mas alma, espírito é sopro. É sinônimo de sopro. Não é um sopro literal. Por exemplo, em João 4, 24, diz que Deus é espírito. Então, se fosse um sopro, um vento, um hálito, então Deus seria um hálito. Os anjos de Deus seriam hálito. Os demônios seriam hálitos malignos. Porque a Bíblia diz que Jesus curava muitos enfermos e expulsava muitos espíritos malignos. E como que fica isso, irmãos? É sinônimo. É uma palavra também polissêmica. Espírito também é uma palavra polissêmica. Ele tem vários sentidos. Tanto como a parte imaterial do homem, é o espírito, como também ele pode se referir a sopro. É uma palavra polissêmica. Eu já expliquei que a palavra polissêmica também para alma como vida, alma como pessoa, alma como sangue, alma como parte imaterial do ser humano. Que nem ele cita ali Jó, de número 27, verso 8, ali se refere à vida. Pode analisar ali, no contexto, porque a palavra alma é uma palavra polissêmica. Em Isaías 53, versículo 10, 11 e 12, aparece alma como pessoa, alma como vida, alma como sangue. Mateus 10, 28 ali, aparece a alma como parte imaterial do ser humano. Né? Eu não vou voltar nesse assunto, né? Só explicando que se fosse sopro literal, a Bíblia diz que Deus é espírito. João 4, 24, Deus é espírito. Então quer dizer que Deus é sopro? Pense bem. A Bíblia diz lá em Hebreus 1,14, não são porventura os anjos do Senhor, todos eles espírito, ministradores, enviados a serviço daqueles que querem herdar a salvação. Quer dizer que os anjos do Senhor também são sopro? E Jesus curava muitos enfermos, expulsava muitos demônios, né, espíritos malignos, quer dizer, sopros malignos. E Paulo se revoltava por ver idolatria em Atenas no seu espírito, agora troque espírito por fôlego. E Paulo se revoltava por ver idolatria em Atenas no seu fôlego. Estevão entrega seu fôlego na mão de Deus. Então não dá para interpretar literalmente dessa forma. Como sinônimo sim, mas como literalmente não dá. Agora vamos voltar ao assunto que eu tinha falado lá. No capítulo 66, versículo 24 de Isaías, eu gosto de elucidar e às vezes eu volto em alguns assuntos para poder elucidar melhor esses assuntos, aperfeiçoar melhor esses assuntos. Por exemplo, Isaías 66, 24, no capítulo 66 do livro do profeta Isaías, versículo 24, por essas circunstâncias esse vale se tornou desprezível, amaldiçoado pelos judeus, e símbolo de terror e da abominação e do nojo mencionado por Jesus com essas características. Ser atirado no Geena após a morte era sinônimo de desprezo, desonra ao morto, deixando o condenado à destruição pelo fogo e pelos vermes. O Vale de Inom era um crematório de toda a sujeira da cidade de Jerusalém. O fogo ardia constantemente nesse lugar. Para alimentar as chamas, lançava-lhe enxofre. Tendo em mente este cenário horrível, Jesus usou esse vale para ilustrar o que seria no fim dos tempos a destruição dos ímpios, sendo queimado no Geena universal. E pode ver ali que a Hades não tem nada a ver com sepultura, diz que a morte e o Hades, né, serão lançados dentro do Geena, ou Geena, o lago de fogo, a segunda morte. Definindo o Geena, irmãos. O Geena é mencionado 3 vezes no Evangelho de Marcos. E essas referências mostram algo sobre as condições do Geena. Já notamos que é um lugar de fogo, Mateus capítulo 5, 22. Agora aprendemos que esse fogo nunca se apaga e é inextinguível, Marcos 9, 43. Em Hades é apenas lançado
alma e espírito. No Geena é lançado corpo, alma e espírito. O ser humano é lançado por completo. Quando Jesus disse, não temais os que matam o corpo, pois não podem matar a alma. Temei a mim, que mato o corpo, lanço o corpo e alma no Geena. Pastor, mas se as almas estão, a alma e o espírito dos ímpios estão no Hades, como que eles vão ser lançados por completo no Geena, no lago de fogo? Pois bem, na primeira ressurreição, a primeira ressurreição é para o arrebatamento da igreja. Então, nós que estamos vivos seremos transformados. E os que já morreram, viraram pó, receberão um corpo incorruptível. Da mesma forma, na segunda ressurreição, aonde todas aquelas almas dos ímpios que estão lá no Hades, no Hades, todas as almas dos ímpios que estão no Hades, sairão do Hades. O Hades dará as almas que estão nele. Essas almas se encontrarão com seus corpos, receberão um corpo imortal, indestrutível, serão julgados no Geena, serão julgados, no julgamento do trono branco, e depois do julgamento do trono branco, serão lançados dentro do Geena, o lago de fogo, a segunda morte, para sofrer a eternidade em tormento e sofrimento, junto com o diabo e seus anjos. Entendeu? Definindo o Geena. O Geena é mencionado 3 vezes no Evangelho de Marcos, né? Como eu acabei de citar, em Mateus 5:22 e Marcos 9:43. Além disso, aprendemos que o verme, olha ali que interessante, além disso aprendemos que o verme daqueles que vão para o Geena não morre, dura eternamente, assim como o fogo queima eternamente. Marcos 9:48, Marcos 9:42 ao 50. Mostra que há 2 condições para o ser humano na eternidade: a vida eterna ou a segunda morte no Geena. E a palavra morte, irmãos, ela tem 3 tipos de morte na Bíblia: morte física, parada dos órgãos, coração e cérebro; morte espiritual e morte eterna. Pois bem, vamos definir o que significa a palavra morte. A palavra morte significa separação. Morte física, morte pode ser ali através de um derrame cerebral, ou infarto fulminante, né? É a morte física. Então é separação. Aquela pessoa que morreu está separada da família. Existe a segunda morte, que é a morte espiritual. Que Paulo fala lá, morreu em delitos e pecados. Ali a pessoa está separada de Deus. Se ela morrer fisicamente, estando morta espiritualmente, se cumpre a terceira morte, que é a morte eterna. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que eles falam assim, os adventistas principalmente, né? E os testemunhos de Jeová, como que Deus, ali eterno não é eterno. Como que Deus seria tão injusto deixar uma pessoa sofrer a eternidade no fogo, queimando? Eu falei assim, meu irmão, a Bíblia fala de tormento eterno, castigo eterno, que o verme nunca morre, o fogo nunca apaga. A mesma palavra que é usada para Deus como um ser eterno, é usada para essas situações de castigo eterno, tormento eterno, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. É a palavra de Deus. Se nós mudar isso, estaremos torcendo a palavra de Deus, e isso é um grande erro, uma grande heresia, uma grande contradição. Vamos mais para a Bíblia, para esse estudo, dando sequência. O livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse, irmãos, fala várias vezes sobre um lago de fogo e enxofre. A besta e o falso profeta serão lançados nesse lago de fogo, Apocalipse 19:20. Satanás também será lançado no mesmo lugar, Apocalipse 20, versículo 10. Mas observe bem o tempo quando essas coisas hão de acontecer. Satanás será lançado no lago de fogo, 1000 anos depois da besta e do falso profeta. Entenda bem que a minha visão escatológica, eu sou pré-tribulacionista, dispensacionalista e pré-milenista. Tem outras correntes teológicas, como o pós-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo, mas isso é outra questão. E eles não conseguem nem se sair nesse tipo de assunto aqui, faz uma bananada. Mas eu sou pré-tribulacionista e dispensacionalista. Esse negócio aí que o diabo tá preso, mas está limitado, isso aí é outra coisa que não cola, irmãos. Não cola. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, runge como leão, buscando a quem possa tragar. Não tem lógica que o diabo está preso agora. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e fugirá de vós. As mesmas atrocidades que Satanás fazia no Antigo Testamento, continua fazendo no Novo, até pior ainda.
Eu vou trazer um estudo para vocês explicando sobre demonologia. Até tem um estudo no YouTube aí sobre angelologia e demonologia, mas esse será um estudo bem mais profundo, bem mais elucidado, bem mais trabalhado. Pois bem, observe então que Satanás também será lançado no mesmo lugar, Apocalipse 20, versículo 10, mas observe bem o tempo quando essas coisas vão de acontecer. Satanás será lançado no lago de fogo 1000 anos depois da besta e do falso profeta. E o texto sagrado diz que serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, versículo 10. 1000 anos depois de serem lançados no lago de fogo, a besta e o falso profeta ainda se encontrarão naqueles tormentos. Veja o tempo presente do verbo, onde estão a besta e o falso profeta. E depois note o plural, eles serão atormentados. Em Apocalipse 21:8, descobrimos que muitos seres humanos também serão jogados nesse mesmo lago de fogo. Não há dúvida, porém, que o lugar chamado Giena é o mesmo lago de fogo e enxofre descrito no Apocalipse. Basta comparar as referências a Giena com os versículos que falam do lago de fogo e ficará claro que são dois nomes para o mesmo lugar. Observe algumas expressões que o Novo Testamento usa para descrever esse lugar. É chamado de inferno de fogo, em Mateus 5:22, e também de fornalha de fogo, em Mateus 13, 42 a 50. Ali haverá choro e ranger de dentes, em Mateus 18, versículo 8. E é chamado de fogo eterno. É a mesma descrição e é repetida no capítulo 25 e 41 de Mateus, quando o Senhor diz que esse fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. A mesma palavra eterno que é usada para o lago de fogo, tormento eterno, fogo eterno, também é usado para Deus, a palavra eterno para Deus. Então não tem como dizer que eterno não é eterno, como os aniquilacionistas querem interpretar. Resumo. Existe na eternidade um inferno de tormentos, onde o fogo nunca se apaga e o tormento nunca cessa. Esse lugar ainda não foi inaugurado, mas ainda será, seu nome é Giena, o lago de fogo. Também todo homem, quando morre, vai para o Hades. Lá são separados os salvos dos não salvos. Lembra que eu expliquei no início que os judeus acreditavam que era um lugar só? Muitos não entendiam dessa separação. Então, eu já expliquei lá no início do vídeo. Pois bem, no arrebatamento os salvos ressuscitarão e por isso sairão do Hades, ou do paraíso, para receber a vida eterna, no julgamento do grande trono branco, que será depois do milênio. Todos os não salvos ressuscitarão e sairão do Hades para serem lançados no lago de fogo e enxofre chamado Giena, que é a segunda morte. Até o pastor Gabriel de Oliveira Porto, meu amigo, teve até um debate dele no Vejam Só. Ele é muito, eu gosto muito dele, né? Meu amigo, comprei toda a coletânea de livros dele. O pastor Gabriel de Oliveira Porto, ele acredita que o Hades é um lugar só tem a separação dos justos e dos ímpios. Os ímpios estão na parte do Hades de tormento e sofrimento, e os justos estão no chamado paraíso, o seio de Abraão, lugar de descanso. Mas eu, pastor Gabriel, acredito que ainda está embaixo esse lugar, só tem um abismo que separa. Uma visão mais antiga sobre escatologia e sobre a escatologia individual, que fala sobre vida pós-morte, acredita que esse paraíso, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, levou cativo o cativeiro e colocou debaixo do altar de Deus, conforme Apocalipse 6 e 9, lá, que eles tinham sido mortos e as almas clamavam por justiça e elas estavam debaixo do altar de Deus. Eu acredito que elas estão debaixo do altar de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre Tártaro, o abismo da escuridão. A palavra grega Tártaro ocorre somente uma vez no Novo Testamento, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Veja o texto. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, Tártaro, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Vamos definir a palavra Tártaro.
A palavra Tártaro, em sua etimologia, significa abismo de escuridão ou prisão, sendo que Pedro utilizou essa palavra em sua carta ao invés de utilizar Hades ou Geena. Isso deve ter um motivo. Vamos investigar se Tártaro pode ser o Hades ou Geena, ou se é outro lugar. Pois bem, Tártaro, Hades, inferno. De acordo com os estudos acima, você já sabe que a parte do Hades, para onde vão os não salvos, definida tecnicamente como Hades, inferno, é reservada para receber as almas dos homens não salvos. O texto de 2 Pedro 2:4 fala que Deus lançou os anjos que pecaram no Tártaro, e não homens. Isso comprova que o Tártaro não é o Hades, inferno. Pois no Hades inferno estão os homens, não salvos, que aguardam a ressurreição. Os anjos são seres espirituais, que nunca vão morrer, e por isso também nunca vão ressuscitar. Tártaro e Geena. Vamos agora fazer a comparação entre Tártaro e Geena. De acordo com o estudo da escatologia, sabemos que Satanás e todos os seus demônios, anjos caídos, serão jogados no Geena, para lá sofrer a punição do tormento eterno. Porém, o texto de 2ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz que Deus lançou os anjos que pecaram no Tártaro, a fim de reservá-los para o juízo. Ou seja, eles estão presos lá, aguardando o juízo de Deus. Esse juízo só será executado quando eles forem lançados no lago de fogo, que é o Geena. Então podemos concluir que Tártaro não é o Geena, pois os anjos caídos só serão lançados no Geena no julgamento do grande trono branco. Então o que é o Tártaro e onde ele fica? O dicionário grego do Novo Testamento de Strong diz que Tártaro é o abismo mais profundo do Hades, conforme Apocalipse 20, versículo 3, e que a palavra significa encarcerar ou aprisionar em tormento. Veja alguns textos que falam a respeito do abismo do Hades. E vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos, e o lançou no abismo. E fechou e pôs o selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, conforme Apocalipse 20, versículo 1 ao 3. Além disso, entre você e nós, olha quem diz aí em Lucas 16, versículo 26. Lucas 16, versículo 26. Diz assim, ó: além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Eu, Jesus, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1:18. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Apocalipse 9, versículo 1. Você veja aqui que interessante, ó. Hades não tem nada a ver com o Tártaro. Em Apocalipse 1:18, quem tinha a chave do Hades era Jesus. Em Apocalipse 9:1, quem tem a chave do abismo é um anjo. Olha que interessante. Novamente eu vou repetir o texto. Apocalipse 1:18. Eu, Jesus, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1:18. Agora veja bem com Apocalipse 9, versículo 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo.
Ó, a estrela foi dada a chave do poço do abismo. Em Apocalipse 1:18, Jesus disse: Eu, Jesus, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus tem as chaves da morte e do Hades. A esse anjo de Apocalipse 9:1, eles querem dizer que é a mesma pessoa. Já vi teólogos dizer que é a mesma pessoa, mas não é. Esse anjo foi dado. Jesus disse que ele tem. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1:18. Em Apocalipse 9:1 diz assim, ó: E o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi a estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. E quanto aos anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele, Deus, os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia.